Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal, correspondente ao período do dia 14 a 20 de julho. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Liberdade ou aprisionamentos disfarçados? Este tema é incrível em relação a todo o movimento astral que nós temos na semana pode começar a demonstrar, a partir dessa semana, com tudo que nós vamos conversar, se nós estamos verdadeiramente livres, soltos, com uma energia legal, bacana, bem resolvida em relação às nossas experiências, ou se nós estamos, muitas vezes, disfarçando coisas que a gente já deveria ter arrumado, e com isso, o impulso astral vem nos cobrar para que a gente arrume isso, por mais desafiador que seja. Então, uma semana extremamente auspiciosa. Algumas pessoas podem dizer assim, pô, Newton Schultz, mas do jeito que você está colocando o movimento astral, isso pode trazer energias densas, pesadas, desafiadoras. O que eu digo para vocês? Não é muito melhor nós arrumarmos o que não está legal e que muitas vezes, mesmo que de uma forma inconsciente nós estamos mascarando, do que ficar vivendo coisas assim que a gente considera que está tudo bem e não está? Que venham então os desafios para nós arrumar. A humanidade, todos nós, de uma forma integral, a gente normalmente avança e arruma as coisas quando os desafios surgem. Então é isto que nós temos presente. Então vamos procurar sintonizar esse tipo de força. Vou mostrar para vocês o que para mim é o ponto principal da semana. Olha que bacana. Nós temos nessa semana um encontro de Marte, olha aqui no meu mouse, o encontro de Marte alinhadinho com um ponto lunar que se chama a Cauda do Dragão ou Nódulo Sul. É aqui que nós temos todo o ponto de convergência para acharmos toda essa energia que pode estar mal resolvida, que nesta semana, asseguro para vocês, será demonstrado de uma forma bem clara para que a gente tenha a oportunidade de, mesmo nos desafios mais intensos, observarmos, vermos todos os detalhes e arrumarmos tudo. Vocês vão entender aqui agora na astrologia porque este ponto é extremamente importante. Como já venho alertando todo mundo, vamos observar os acontecimentos do planeta, porque esta chuva astral chegou de uma forma bem intensa e chegou para ficar. Então tem pessoas que vão estar mais abrigadinhas em relação a essa chuva, que é esta a nossa função aqui no nosso bate-papo, e tem pessoas que vão se molhar muito. Tudo é questão de consciência. Então o nosso trabalho aqui é trazer estes alertas para que cada um reflita de acordo com as suas experiências, não trazendo o receituário mágico, tudo é reflexão, e com isso vocês conduzem essa energia astral de uma forma consciente e passam, como eu brinquei aqui, de uma forma ilesa em relação a todo esse temporal no mundo que se reflete também nas nossas experiências, ok? Então, qual é o primeiro ponto que nós vamos conversar? Vamos lá. De grande importância e relevância, sempre o Sol. Porque não teríamos todo esse movimento aqui dos planetas se não fosse o Sol que representa o centro de tudo. E o Sol está finalizando o seu ciclo em Câncer. E isto que eu falo aqui é para todo mundo, seja qual for o seu signo pessoal. Mas para o meio do vídeo nós vamos falar desse ponto, aí sim a gente falará diretamente para os signos. Então vamos entender esse Sol em Câncer que está fechando, dia 22 ele ingressará em Leão, o que representa essa energia solar. Quando nós falamos da energia de Câncer, nós falamos principalmente de coisas do passado. Por isso que os astrólogos sempre colocam aquela coisa que Câncer está associado à família. Não esses memes que o pessoal fica colocando, Câncer é chorão, isso e aquilo. Se liberta um pouquinho disso. Vamos pensar de uma forma, na verdade, refletir de um jeito mais direto para entender o que representa diretamente essa força. Câncer, então, passado e família. Sempre quando o Sol transita em Câncer e já está fechando seu ciclo, novamente, dia 22 ingressará em Leão, representa que é o momento de nós analisarmos todas as experiências, sejam quais forem, que estão, de repente, projetadas com coisas do passado, que podem ser coisas boas,
que de repente retornam agora e a gente tem que lidar com a nossa energia emocional em relação a tudo que a gente viveu, como também coisas mal resolvidas, que fala, poxa, como era bom naquele tempo e agora está tudo tão complicado. Vocês compreenderam? Então a energia do Sol em Câncer preconiza isso, principalmente na finalização do ciclo. Ela fala, tudo que são energias que representam acertos ou erros do passado, agora são demonstrados. Então, o primeiro ponto que eu recomendo para todos, procure observar coisas que retornam tanto no sentido exterior, como também que brotam da sua energia pessoal, para que você tenha a possibilidade, como já disse aqui, de observar os acertos e erros. Ah, Newton Schultz, está vindo mais energias que demonstram erros em relação ao que eu fiz. Maravilhoso! Isso é uma oportunidade de você enxergar onde você errou. Olha a energia de Câncer. Para não errar novamente. Por que Câncer é associado à família? Porque família a gente escolhe, antes de reencarnar, onde nós vamos nos projetar na evolução. Então a energia de Câncer, ela vai muito mais além do que normalmente é colocado no meio astrológico. Ela representa quando o Sol está presente nesta força, novamente demonstro para vocês, para quem não conhece, este é o simbolismo de Câncer. Aqui a energia deste encerramento do ciclo solar pode trazer tudo isso à tona. Então vamos observar tudo que de repente pode ser arrumado ainda, energias emocionais que se projetam em nós, que precisam ter um maior cuidado para que passem a fluir, sempre conversando, projetando uma energia emocional boa, por mais que o outro lado não esteja pronto para receber esse tipo de energia. Quer brigar? Brigue sozinho. Agora aqui eu lanço uma energia emocional, que é a projeção dos meus sentimentos, para que a gente possa resolver isso. Este é o primeiro ponto para que a gente trabalhe, conforme o temário, uma liberdade verdadeira e não um aprisionamento disfarçado, porque é muito fácil a gente ficar relevando. Quando estamos com essa energia de Câncer ativada, muitas vezes a gente segura a nossa energia emocional, tá aquele sentimento complicado porque é uma energia emocional ativa e a gente segura, a gente fica ali amarrando esse tipo de força. Gente, é o momento da gente colocar esse tipo de força de uma forma clara, de uma forma legal. Ninguém quer potencializar briga, aí que está o problema. Muitas pessoas, quando encaram esses desafios com uma energia emocional desarmônica, potencializa mais o que precisa ser resolvido do que propriamente resolvê-lo. Fica aquela coisa pesada, tal, então vá com paz no coração. Aceite tudo que está voltando, tudo que pode estar emergindo do seu ser, trabalhando uma energia emocional fluente. Não adianta ficar com essa energia dentro de ti, sabe, aquela coisa rancorosa, onde os sentimentos ficam ainda mais complicados. Não, combata isso. Isso é você com você mesmo. De repente, aqui eu estou falando isso, nós podemos ter pessoas que já estão fazendo, desde o final do mês passado, uma resolução legal com isso. São pessoas que, mesmo sem astrologia, já estão administrando isso de uma forma bacana. Já como a energia astral está extremamente densa, as pessoas mais fragilizadas nas experiências podem receber esse influxo do fechamento da energia de Câncer como uma coisa, agora eu vou soltar tudo e não estou nem aí. Não recomendaria isto para ninguém. Por quê? O Júpiter está em Câncer. Então, essa energia solar, ela recebe, mesmo que de uma forma indireta, ou se você preferir direta, esse eflúvio de Júpiter que, quando bem conduzido, é a expansão das soluções, a expansão de caminhos onde, se projetarmos uma energia emocional legal, bacana, bem resolvida, nós temos uma possibilidade muito legal de lidar com as coisas. Ah, mas o outro lado não aceita. Faça a sua parte. Ó, guarda isso. Faça a sua parte. Deixe expandir as soluções através de sentimentos que compreendam o que o outro também almeja na experiência, mas nunca esquecendo que você também tem que ser respeitado com uma energia emocional harmônica. Acredito que ficou bem claro isso. Este é o primeiro ponto para que a gente saiba trabalhar
a libertação verdadeira e não fique com aprisionamentos disfarçados, principalmente no sentido emocional. Mas o que nós temos também, peço atenção de todos, como nós já estamos falando nas semanas anteriores, tanto Netuno como Saturno entram em retrogradação. O Netuno já há uma semana e o Saturno, praticamente novinho, começa a sua retrogradação de uma forma direta a partir dessa semana. Estamos no dia 14. O Netuno iniciou a sua retrogradação dia 4 de julho e vai ficar até dia 10 de dezembro. Então é o segundo semestre praticamente inteiro. E o Saturno iniciou a sua retrogradação ontem, em relação ao dia da postagem desse vídeo, que é dia 14, segunda-feira, e vai nos acompanhar até dia 28 de novembro. Agora pergunto, você acha que esses dois retrógrados, com esta conjunção fantástica no ponto do ano novo astrológico, para quem acompanha o meu trabalho sabe o quanto eu estou falando desta conjunção, vocês acham que eles estão fazendo as suas retrogradações agora praticamente o segundo semestre inteiro de uma forma, isso é uma coincidência astral. Nada no universo é coincidência. Tudo tem um propósito. Olha aqui no meu mouse, presta atenção, olha aqui, ó. O Netuno tem o Rzinho no box. Estão vendo ali, ó, de novo. E o Saturno também. Olha o Rzinho ali no final, é a retrogradação. E logo, logo eles vão retornar para o 12º signo Peixes. Ou seja, o que representa essa retrogradação importantíssima que ocorre agora? Novamente, para quem acompanha o meu trabalho, sabe que eu já estou alertando há vários anos, fiz postagens, a maioria dos meus seguidores viram que desde 2022 eu alertava que o mundo ia entrar em xeque-mate no segundo semestre de 2025 para acontecimentos acentuados em 2026. O que representa isso na astrologia? As iniciativas da força de Áries, a força de criarmos algo novo na nossa vida, principalmente focado no que a gente considera importante em relação a nós. Muitas pessoas já estão acertando as suas próprias vidas, arrumando o que não está legal, o que impede esse impulso do novo, essa realidade que vem trazer uma possibilidade de trabalharmos em relação ao que verdadeiramente vibra nos nossos corações e mentes, mas muitas pessoas estão recebendo um influxo muito pesado disso tudo. E essa energia que está sendo modulada pela força de Áries, agora entra em retrogradação. Então é o momento do quê? De revisão. Revisão do quê? De exatamente observarmos o que verdadeiramente representa a liberdade, a leveza de todos nós em relação às nossas prioridades e o que são aprisionamentos reais. Vocês estão compreendendo? Tudo que estiver mal resolvido, lembra do que eu falei da energia de Câncer fechando o seu ciclo essa semana. Dia 22 estará em Leão. E essa energia em retrogradação, junto com esse fechamento, vem pedir exatamente isso. Agora vamos revisar tudo, vamos ver todos os pontos que impedem a renovação do que eu realmente busco, e com isso você começa a arrumar. Agora algumas pessoas, eu quero a receita mágica, preciso reiniciar um relacionamento, uma situação financeira, um trabalho. Isso é você com você mesmo. A minha função é trazer aqui a reflexão, porque a partir, olha a grande chave ou a receita mágica aqui. A partir do momento que você é alertado, conforme eu trago aqui na astrologia, a sua energia muda. O seu campo de percepção em relação às experiências fica totalmente atento em relação aos acontecimentos. Então você enxerga o que está errado, você coloca uma energia emocional harmônica, porém forte no seu ser para resolvê-la, e esta retrogradação é bem conduzida para que as soluções apareçam, seja no rigor ou no amor, mas que a solução vem, pode ter certeza que ela vem, porque neste momento astral, tudo que representa a falta da liberdade, que você pode colocar como leveza do ser, conduzir a experiência de uma forma legal, resoluta, bem resolvida, tudo isso agora é questionado, porque o que for aprisionamento disfarçado vem com tudo. Aí vem como aquela cobrança, olha aí, ó,
Não dá mais para ficar segurando. Chegou o momento de resolver de vez essa situação. Vocês estão compreendendo como funciona a astrologia? Então, através deste movimento, todos nós teremos esta possibilidade. E esta retrogradação fala, revisão, olha, tá mal resolvido? Vai ser demonstrado. Então, volta para trás, isso que é retrogradação. Vem e fala, olha aqui, não vai dar para você dar um primeiro passo, ter a leveza, ter a liberdade do seu ser, se isso está mal resolvido. Aí é o Sol em Câncer, com a energia emocional ligada a energias do passado. Vocês estão vendo como os astros conversam de uma forma legal? E, novamente, cada qual com as suas prioridades. Não adianta você querer pegar um receituário mágico, como normalmente é passado, para todos de Áries é assim. Para todos de Touro é assim. Ou seja, sempre vem aquela coisa engessada que faz com que a astrologia seja deturpada e as coisas não acontecem como é anunciado e as pessoas colocam isso como astrologia de uma forma geral, como uma coisa que não funciona. Observem que eu trago aqui para todos o que? Pensa, medita, reflita na sua vida. Novamente digo, como eu falei no vídeo passado, somos 8 bilhões de pessoas. Quer dizer que todo mundo é igual? O signo de todo mundo é igual? Pega 8 bilhões e divide por 12. Olha o número que vai dar de pessoas do mesmo signo se existe um equilíbrio. Cara, não dá. Você tem que ser o elo e a força daquilo que realmente você quer que se processe na sua vida. Continuando na astrologia. Esta retrogradação, ela forma um aspecto muito bacana com Urano que se renovou. Então é um momento muito bacana, olha, a chave que eu falei na semana passada ou nas semanas anteriores. A energia de Urano renovado em Gêmeos fala, o conhecimento é a chave que liberta. Então você tem que procurar colocar dentro da sua força e da sua vibração pessoal energias, conhecimentos, aberturas de caminhos mais ousadas, diferentes, e não ficar preso num conhecimento que você tem diretamente na experiência, querendo resultados diferentes, agindo da mesma forma. Sempre vou citar esse ensinamento do genial Albert Einstein. Então é o momento de ousar mais, e existe um fluxo com esta retrogradação com esse Urano, estou vendo a linhazinha azul aqui, que forma um triângulo maravilhoso com o Plutão também, que vem trazer para todos nós essa possibilidade maravilhosa do renascimento. Vocês estão vendo como tudo está desenhadinho aqui, e junto, novamente digo, com o Sol em Câncer, que vem trazer tudo que estiver do passado mal resolvido à tona, para que a gente não viva aprisionamentos disfarçados. Olha que bacana. Como eu sempre falo, e muitas pessoas às vezes não gostam, que semana linda, que semana maravilhosa. Os astros estão falando, vamos nos aperfeiçoar, vamos pegar esse tipo de energia e vamos dar uma limpeza, uma faxina legal em todos esses aprisionamentos, para que se tornem uma liberdade, por mais desafiador que seja. Agora vem a chave, que é importantíssima e eu considero ser o ponto mais importante da astrologia nessa semana. O Marte, que é o regente desta força que entra na retrogradação, que representa Áries. Áries é regido por quem? Por Marte. Pesquise na internet. E esta força do Marte vai se encontrar com um ponto lunar, vai fazer um alinhamento perfeito, principalmente no final da semana, com este ponto que vem questionar todos os aprisionamentos. Porque a cauda do dragão, este símbolozinho que está aqui, ó, juntinho de Marte, vem trazer exatamente a visão do que precisa ser faxinado, do que precisa ser arrumado, e é aquilo que nós temos que trabalhar de uma forma muito bacana para a gente encarar a verdade que muitas vezes a gente não quer enxergar. Quer ver eu colocar aqui uma outra projeção de mapas que todos poderão ver o que eu estou falando aqui? Veja que bacana isso. Ó, abri o mapa aqui, agora a gente entra junto aqui.
Percebam que cada vez mais Marte estará alinhadinho com esse ponto. Ó, tem uma pequena distância, eu vou fazer o dia a dia. Observe que Marte vai andar e no final de semana, principalmente no sábado e no domingo, ele vai estar alinhadinho com esse ponto. É o checkmate do acerto ou do erro do trabalho semanal. Olha aqui, ó. Olha aqui, vocês estão percebendo o Marte chegar? Olha aqui, ó, no meu mouse. Olha aqui, ó, o Marte ficando alinhadinho, ó. Quando chegar o domingo, ó, ele vai estar totalmente alinhado com essa força e desafiando Vênus, que está aqui praticamente junto com Urano, pedindo aquela reformulação do nosso conteúdo, e a Lua minguante mergulhando no domingo nesta força, dando um checkmate se a gente realmente encarou toda essa força de depuração necessária ou se a gente prefere continuar com uma liberdade que não existe e aprisionamentos que a gente fica mascarando, sabe aquela coisa, deixa eu mascarar, não, deixa eu segurar, deixa eu empurrar um pouquinho. Tudo isto entrará num checkmate incrível com essa energia aqui presente. Porque este ponto que eu falei que é lunar, para fazer o fechamento da nossa observação e vamos fazer o movimento lunar, que é muito importante nessa semana. Este ponto, a cauda do dragão, representa diretamente um ponto de aprisionamento e ele é lunar. E onde está o Sol? O Sol está em um signo lunar que é Câncer, que representa tudo isso. E a força de Marte, que está junto desse ponto, rege esta retrogradação que se firma nessa semana. Uau! Percebam que a astrologia está falando. Agora chega. Não dá mais para ficar passando pano, ilustrando coisas que estão extremamente sujas e a gente não lava ou resolve isto de vez. Porque quando falamos de Virgem, que é onde teremos esse alinhamento, que no final de semana será perfeito, Virgem pede exatamente isso, a pureza, a limpeza, a parte de vivermos de uma forma limpa e digna a liberdade que a gente quer nas experiências. Por isso que Virgem, na astrologia mais comum, representa organização, faxina, limpeza, que quando mal empregado, olha o que pode acontecer para quem estiver desconectado com tudo isso que a gente está falando, e essa energia vem como uma pancada extremamente forte. Virgem pode representar a crítica, mas que crítica é essa? Não é a crítica construtiva que aponta diretamente os lugares que a gente precisa melhorar para que tudo flua. É aquela crítica onde a gente culpa todo mundo pela nossa falta de êxito. Então, os críticos de plantão, nessa semana, principalmente no final de semana, vão enxergar as suas verdades e vão culpar todas as pessoas que estão envolvidas com ela, colocando que elas são as responsáveis pela falta de êxito na experiência. Espero de coração que isso nos projete em mim e também nos outros. É por isso que nós conversamos sobre toda essa movimentação. Perceba que nós envolvemos praticamente todos os posicionamentos para encararmos de vez todo e qualquer aprisionamento disfarçado que estamos vivendo. Que venha tudo à tona, não é melhor isso? Mas saiba conduzir, veja este vídeo quantas vezes forem necessárias para você ter um direcionamento. E quando eu falo para ver o vídeo novamente, até eu mesmo muitas vezes retorno no que eu converso aqui com vocês, porque nesta linha de conhecimento que é a astrologia, que representa a abstração das ideias de uma forma intuitiva, isso que eu faço aqui com vocês, utilizando a minha intuição, a minha visão abstrata em relação a todos esses acontecimentos. Então vamos aproveitar esse influxo astral, potencializar essa energia fantástica aqui da retrogradação de Netuno, Saturno, conversando de uma forma legal com Urano e também com Plutão, fazendo um fechamento da energia de Câncer legal e aprimorando, limpando e depurando a nossa energia para que os aprisionamentos deixem de existir. Fácil? Obviamente que não é, mas a possibilidade está lançada para que a gente faça isso. Agora nós vamos falar de quem? Como eu faço em todo vídeo, vamos falar do movimento lunar. Olha o que nós temos.
Nessa semana, nós estamos com a lua cheia até quinta-feira. E a lua cheia, como eu sempre falo, é o segundo sol. Vem mostrar tudo que está mal resolvido. Ilumina o tipo de energia presente para que a gente saiba lidar com uma visão assertiva todos esses pontos que podem se apresentar, claro que para alguns menores, para outros coisas gigantescas, de coisas que precisamos depurar ou sublimar na nossa energia. Porque a partir da quinta-feira, com o início da lua minguante, é um momento de compreensão. Tipo, vi, entendi, refleti, compreendi, agora com a lua minguante eu me curo. Eu gosto muito de falar que a lua minguante representa um momento de cura, de assimilação, onde tudo cumpriu o seu propósito. Por isso que a lua minguante, ela pode representar aquela folha que secou na árvore, que a própria natureza deixa essa folha cair e retornar para o ciclo de produção, assim como o fruto que amadureceu e também caiu, e na mesma raiz que o criou, acaba originando uma energia para fortalecer tudo que representa o propósito que agora já encerrou o seu ciclo, para que a gente possa curar a nossa alma. Está tudo lançado para nós através do movimento lunar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar signo a signo onde a lua vai trilhar ainda para todo mundo. E depois que eu der esse caminho de segunda a domingo, onde a lua vai estar e também a sua fase, todo mundo pode observar as experiências, porque a lua representa adaptabilidade. Como eu projetar, que é o foco da semana, aquela energia do Sol em Câncer, que está fechando o ciclo, projetar uma boa emoção para resoluções nas experiências, e com isso cada um pode observar as suas próprias experiências. E daqui a pouquinho vamos pegar aquela conjunção de Marte com a cauda do dragão e vencer os nossos aprisionamentos, onde eu vou demonstrar setores específicos para cada um. Vamos lá então? Vamos projetar aqui o mapa da semana com o seu dia a dia e vamos dar o caminho da lua da fase cheia para a lua minguante. Então, onde a lua se encontra? Ela está exatamente hoje, segunda-feira, olha como nada é por um acaso, ela está em Peixes. E essa energia faz um cabo de guerra exatamente com quem? Com a força do Marte, que no final de semana terá sua conjunção com a cauda do dragão. Então, mais do que nunca, recomendaria para todos, olha, hoje segunda-feira, lua em Peixes, olha o que ocorre na terça. Ela vai formar um alinhamento perfeito com um ponto de libertação. Olha aqui os aprisionamentos disfarçados com a cauda do dragão e olha aqui com a cabeça do dragão, que sempre está a 180 graus deste ponto, que vamos chamá-lo de ponto irmão dela, representa a liberdade. Então, com a lua cheia, agora, segunda e terça-feira, em Peixes, nós temos a oportunidade de ver o quê? Quais são os aprisionamentos que eu tenho, onde as experiências não fluem, e tudo isso é demonstrado através da fase cheia, para quê? Possamos criar novas possibilidades, novas forças, novos direcionamentos, sabendo o que queremos. Isso é a lua cheia em Peixes, onde o idealismo está presente. Vocês compreenderam? E não é por um acaso que a lua está passando em pontos que trazem exatamente esta possibilidade de observação. Então, segunda e terça, o que eu idealizei e se isso está fluindo? O que eu idealizei não está fluindo, não tem realização, você pode estar aprisionado. Já pelo contrário, está fluindo, está legal, está bacana, você já vem trabalhando isso. Ou se as realizações não condizem com o que eu realmente queria. Tudo isso está lançado para que você observe onde estão os acertos e erros, ou onde está a libertação e também aprisionamentos de tudo que você pode estar vivendo. Esta é a lua cheia, segunda e terça-feira. Quando chegar a quarta-feira, olha aqui, ó, a lua ingressa em Áries. Agora já é o primeiro passo. E ela ainda recebe como eflúvio o alinhamento perfeito com a retrogradação do Netuno e do Saturno. Então, o que você questiona principalmente na quarta-feira? O último dia da lua cheia.
eu observo com este alinhamento por que eu não estou conseguindo dar o primeiro passo, o que de repente está me amarrando, o que está me aprisionando, o que eu já deveria ter feito com coragem, com iniciativa e não fiz. Tá tudo fluindo? Tá maravilhoso? Cara, então você tá aqui só se divertindo, maravilha. Mas se você é um ser humano comum, assim como eu e todos que estão aqui conectados com a gente, sempre algumas coisinhas aparecem, a gente sempre cresce através do aperfeiçoamento. Então, quarta-feira é um dia de coragem, de principalmente observar nesse último dia da lua cheia o que o Netuno e o Saturno retrógrado nos demonstram. Onde estão os nossos idealismos, o que falta de pés no chão para que a coragem flua. Aí no primeiro dia da fase minguante, que já representa a cura, olha que lindo isso na astrologia. Estão vendo esse pontinho aqui que é Quiron? Que é um ponto de cura da alma. Olha onde a lua vai estar no primeiro dia da lua minguante, alinhadinho com este ponto ainda em Áries. Então, tudo isso que nós conversamos, segunda, terça e quarta, tem que ser avaliado, porque se você conseguir dar um direcionamento legal, quando chegar a quinta-feira com o alinhamento da lua minguante junto com Quiron, você está pronto para curar a sua alma. Aí a liberdade verdadeira surge e os aprisionamentos que estão sendo demonstrados aqui, com a força de Marte, com a cauda do dragão, eles podem ser vistos e trabalhados para que a organização e a limpeza surja. Vocês estão vendo que bacana? Aí, quando chegar a sexta-feira, a lua minguante ingressa em Touro. Aí é o momento de firmar as nossas decisões, porque esta conjunção já começa a ficar alinhada de uma forma perfeita. E a lua em Touro que conversa principalmente, olha que legal, ó, olha a linha azul, que a lua em Touro forma no sábado com este ponto de Marte e cauda do dragão. Olha aqui. Então, o que eu diria para todos, sexta e sábado é o momento de você enraizar as soluções, de você se tornar forte, sólido naquilo que você fala. Cara, enxerguei tudo nessa semana, já estou trabalhando aprisionamentos disfarçados, encarando tudo que está sendo demonstrado para mim, aí envolve tudo que nós conversamos aqui no vídeo, para que tudo esteja bem resolvido de uma forma legal, para eu dar uma continuidade na minha vida. E segunda-feira que vem a gente vem com a próxima tônica. Quando chegar o domingo, após esta parte de estruturarmos diretamente esta força e esse poder da lua minguante em Touro, o que acontece? A lua chega em Gêmeos, forma um alinhamento no domingo perfeito com Urano, falando agora chegou o momento de ousar com o novo conhecimento que você tem, com um novo conteúdo vibracional que você formou, com tudo que você viveu a semana inteira, aí você conecta este aspecto maravilhoso envolvendo, olha aqui, o triângulo azul, um grande sextil, com o Plutão, renascimento, com a retrogradação de Netuno e Saturno, para que você saiba dar um impulso maravilhoso na sua vida, mas com o conteúdo renovado e curado através da lua minguante. Novamente, eu não resisto. Que semana linda, que semana maravilhosa. Então, como já falei, veja este vídeo quantas vezes vocês considerarem necessário. Anota os pontos e medita em relação a todas as suas experiências. Agora nós vamos trabalhar diretamente com esta energia que representa a conjunção de Marte junto do ponto kármico, a cauda do dragão, em relação aos 12 signos. Então eu vou fazer o desenvolvimento da mandala, colocando os signos nos seus devidos setores, sendo que este será o primeiro ponto, a conjunção do Marte com este ponto, a cauda do dragão, e cada um pode observar se esse setor está bem resolvido ou se ele não está legal, e com isso ter as suas ações, as suas atitudes. Algumas pessoas, de repente, podem olhar e falar, não, mas isso está bem resolvido na minha vida. Maravilha! Então segue em frente, você está num fluxo legal e possivelmente você tem todo esse ponto de libertação e aprisionamento da semana de uma forma bem resolvida. Já para as pessoas que falarem, puxa vida, ele falou para mim,
Ali tem uma verdade que antes você, mesmo que de uma forma inconsciente, estava negando ver. E agora, com este influxo astral, se demonstra, ok? Antes de iniciar diretamente nos signos, como eu sempre falo, você pode utilizar isso de acordo com o seu conhecimento astrológico. Se você tem conhecimento, você conhece o seu signo, obviamente, e o ascendente também. Ali você pode fazer um mix das informações, ou mesmo para o seu mapa inteiro, de acordo com o que você sabe de astrologia, tá certo? Então vamos seguir em frente. Quem é o primeiro signo que nós vamos trabalhar nessa semana para que este ponto do Marte junto da cauda do dragão nos dê caminhos? Estamos falando diretamente dos virginianos. Virginianos, você, assim como os outros dois signos de terra, tem que trabalhar diretamente esta palavra, motivação. Eu vou dividir aqui os signos de acordo com o elemento, então, inicialmente os signos de terra, que recebem esse influxo de uma forma bem forte. O que eu diria para vocês? A conjunção do Marte com a cauda do dragão pega exatamente a sua energia. E de acordo com o setor que vocês caíram no mapa astrológico, que tem tudo a ver com motivação, representa o quanto você está colocando a sua energia naquilo que importa e você começa a ver os resultados, que as coisas andam, que as coisas dão um passo em relação àquilo que realmente você está buscando. É aí que você trabalha a motivação com esta conjunção. Se você percebe que você está enxergando de uma forma bem clara os aprisionamentos, está trabalhando isso de uma forma legal na sua vida, tirando o que realmente não interessa e ficando com uma energia motivadora que a sua atitude e a sua ação vai dar resultado, você está no caminho certo. Se isso está presente, caso, vou apresentar a polaridade para todos os signos, você percebe que existem entraves, que você coloca a sua energia e a coisa não anda, e a força de Marte está aí falando que você tem que resolver isso, mais do que nunca eu recomendo para todos vocês. É o momento de você utilizar a inteligência da força marciana e realmente arrumar todos esses bloqueios. Não importa o que você esteja buscando, você nunca terá um resultado se você não eliminar aprisionamentos que agora, a partir dessa semana, poderão ser vistos de uma forma extremamente clara. Então agora eu recomendaria para todos vocês que vocês observassem se você está na luz ou se ainda tem alguns bloqueios, algumas energias que estão aprisionadas, segurando a sua atitude para que as coisas fluam. Procure observar isso, seja qual for o tipo de experiência que vocês estiverem envolvidos, ok? Agora nós vamos trabalhar com o segundo signo de terra. Novamente digo, vou trabalhar a linguagem dos elementos. Então agora vamos conversar com os capricornianos. Capricornianos, vocês que são regidos por Saturno, a partir desta semana, ele inicia a sua retrogradação junto com o Netuno. Então já digo de cara, revisão como? Sendo que os signos de terra são trabalhados diretamente com esta força de Marte com a cauda do dragão, através da motivação, o que realmente motiva o seu ser? Onde você, seja no desafio ou na fluência, quando você coloca a sua força para que as coisas andem, seja qual for a experiência, você se sente motivado, valorizado, que existe brilho, que existe alegria, que existe prazer. Sabe aquelas coisas que para muitos estão complicadas, desafiadas, mas você fala, não, mas estou colocando minha energia ali e minha motivação está em alta. Porque todo mundo se respeita, todo mundo se valoriza, claro, novamente digo, cada qual com as suas experiências. Então veja no que é importante na sua vida se tem isso. Se tem alegria, se tem prazer, se vocês realmente se respeitam, aí a coisa tá legal, tá fluindo. Agora o outro lado que você deve policiar. Tem joguinhos de interesse, muito ego, tem que fazer o que você quer ou o que o outro quer, não tem aquele diálogo e todo mundo fica desmotivado, às vezes até brigam por coisas pequenas e nada anda. Este é o ponto principal que você tem que rever com esta retrogradação de Saturno, que afeta diretamente a sua energia, porque você é regido por Saturno. Então, basta você observar nesse jogo de sombras e luzes
onde você se encontra, tem respeito, tem valorização, tem alegria, tem prazer de viver a experiência, por mais desafiador que seja, legal. Já há joguinhos de ego, um quer mandar mais que o outro, somente um dos lados tem razão, aí a coisa é complicada, procure equalizar isso, porque senão essa energia, com tudo que pode ser demonstrado que você não estava vendo, pode mexer e muito com a sua energia pessoal e complicar, ok? Então este é o ponto que vocês devem ter atenção e cuidado. Agora, trabalhando a energia do último signo de terra, fechando o elemento, vamos conversar com os taurinos. Taurinos, vocês também são impactados pela energia da motivação. E o que eu recomendaria diretamente para vocês? Quando você está inserido na sua experiência, que é a principal ou as principais, por que não? Você percebe que existe uma adaptabilidade segundo o que vocês estão vivendo ou isso não existe? O que seria essa adaptabilidade? Muitas vezes a gente precisa mudar a forma como estamos motivados, porque não estamos chegando no resultado que queríamos, e isso tira a nossa motivação, a gente perde o entusiasmo, porque a gente não sabe se adaptar ao desafio. Este é o grande segredo. Se esta falta de adaptabilidade estiver presente na experiência, isso representa um alerta, que tudo que está sendo revelado está apontando, se vocês não mudarem, vocês vão acabar perdendo de vez a motivação e a experiência acaba se findando. E às vezes são experiências que são caras por nós. Já pelo contrário, porque tudo tem luz e sombras, você perceber que existe essa maleabilidade, todo mundo se adapta em relação ao que está sendo vivido no momento. Tipo aquela coisa, todo mundo olha e fala, não está fluindo, então vamos mudar. E todo mundo tem esta força, esse entusiasmo de continuar a acreditar, porque a mudança pode fazer com que os resultados fluam. Se isso estiver presente, maravilha, você está na luz e todo mundo que está envolvido. Já se tem aquela dureza, aquela coisa que cada um coloca de uma forma dogmática que tem a razão e o outro não tem, e não tem adaptabilidade, este é mais do que um alerta que chegou a hora de parar, trocar uma ideia para que todo mundo aceite as mudanças necessárias para que esse entusiasmo e essa motivação volte. É isto que vocês têm que projetar diretamente nas experiências, beleza? Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar diretamente dos signos de ar. Os signos de ar trabalham a força da realização. Não adianta só falar, ter a ideia e etc. e não fazer. Isto que vem para todos vocês. E quem é o primeiro signo de ar que eu vou trabalhar? Diretamente, os librianos. Librianos, vocês estão com o regente de vocês, que é Vênus, em um signo que trabalha mais essa energia de novos caminhos que podem aparecer, mas o principal para vocês que podem ser verdades que vocês têm que encarar. Todas as pessoas que vocês estão envolvidos nos seus projetos, porque querendo ou não, sempre estamos envolvidos com pessoas, seja no mundo virtual ou no mundo presencial. Existe confiabilidade, as pessoas são confiáveis, aquilo que se fala, faz. Olha aí o caminho a ser questionado. Tudo que se fala, que pensa, que não, vamos fazer isso juntos, vamos realizar em relação ao que nós nos propomos. Se você perceber que as pessoas, ou mesmo a situação, tem firmeza, tem confiabilidade, todo mundo põe realmente a mão na massa para que a coisa esteja sempre firme e consolidada em relação aos propósitos, se isso estiver presente, mantenha que você está no fluxo da luz. Já se uma determinada verdade for demonstrada, tipo fala e não faz, não existe comprometimento, percebo que não dá para confiar, isso pode envolver você também, que você fala, não, vamos fazer, e agora você fala, pô, eu tenho que fazer, mas não estou afim. Tudo isso será exposto. Então, o principal recado para todos vocês librianos, olha as palavras, confiabilidade, estrutura, comprometimento naquilo que se propôs a fazer. Se isso não estiver presente, é sinal de alerta que está sendo demonstrado que você precisa faxinar.
Então, para todos os signos e para vocês também, tem esse jogo de fluência e desafio que você deve observar: confiabilidade, estrutura, firmeza. Não tem? Cuidado que isso pode levar a quebras futuras, beleza? Muita atenção em relação a isso, seja qual for também a sua experiência. Agora vamos trabalhar o segundo signo de ar. Estamos falando agora diretamente com os aquarianos. Aquarianos, o Plutão está forte e firme aí. O setor que vocês caíram requer o quê? Mais do que nunca, e tem tudo a ver com a energia da semana: limpeza, faxina e organização. O Plutão já está pedindo isso para vocês. Mas o principal que você tem que meditar, seja qual for também a experiência que vocês estejam envolvidos: essa profundidade do renascimento de Plutão tá organizada, tá bacana, tá legal. Você percebe que diariamente existe um fluxo legal que faz com que você e todos os comprometidos trabalhem com afinco em relação ao que se propuseram. Se você perceber que existe isso e essa força de organização, sabe? Estamos olhando tudo que não está legal e estamos arrumando os pontos, porque a situação é importante para todos, então você está na luz. Compreenderam? A profundidade transformadora de Plutão, mas com realização, organizando, arrumando, trabalhando, alimentando essa energia todo dia. Aí legal. Mas o que vocês devem tomar cuidado? Se você perceber que no lugar do trabalho, da realização, da limpeza, da organização, tem aquela crítica dura, sabe aquela crítica que você percebe que ninguém faz o que realmente tinha que fazer e, na verdade, critica o outro, aí é um ponto de extremo alerta que vocês têm que ter uma tremenda atenção. Sabe aquela crítica que não constrói? Aquela crítica mais agressiva, aquela crítica que aponta o defeito do outro e, às vezes, ela está mais forte na própria pessoa que lançou a crítica do que naquilo que ela está criticando. Aí ninguém faz nada, fica só nas acusações, fica só nos erros dos outros. Às vezes você pode estar agindo assim, ou mesmo os outros estão começando a projetar isso em vocês. Então, seja qual for a experiência de vocês, muita atenção em relação a estes pontos. Aí você sabe se essa energia do Marte com a cauda do dragão está sendo bem conduzida por vocês ou se a energia está complicada, beleza? Agora vamos conversar com quem? Com o último signo de ar. Vamos trocar uma ideia com os geminianos. Observem todos vocês, signos de ar, que toda a força no sentido da realização está presente. A força que impacta todos vocês, geminianos, que estão com Urano renovado aí, Vênus também, é se existe um caminho verdadeiro a ser seguido, um propósito, um objetivo real e prático em relação ao que é importante para você. Então, a primeira coisa que você deve questionar: aquilo que eu me propus de repente a fazer durante o início do ano, vamos colocar o ano novo astrológico, a partir de março, você falou, não, isso é importante, vou colocar minha energia, foco, objetivo, prática e realização nisso, está fluindo, está legal? Ou você e todo mundo que está envolvido na situação, de repente está uma energia ali que não tem foco, não tem disciplina, sabe aquela coisa que tá, mas não está por inteiro, que a força da realização não vem por causa desta energia que está em baixa? Então estes são os dois pontos que você deve considerar para saber se você está na luz ou não. Se está todo mundo focado, disciplinado, tá difícil, mas vamos juntos. Vocês caíram num setor que representa o ápice de um mapa astrológico, que representa o meio do céu ou zênite, que requer realização e método para chegar naquilo que todo mundo se comprometeu. Mas está todo mundo disciplinado, comprometido de verdade? Você percebe que todo mundo se esforça, por mais desafiador que seja, trabalhando essa energia de Urano, se inovando para que a coisa flua? Se isso está rolando, você está na luz. Mas se você percebe que não tem foco, não tem disciplina, os objetivos estão soltos e não estão sendo encarados como deveriam ser, aí é um momento de alerta para vocês. Utilize essa energia de Urano para, sabe, inovar aquilo que está complicado.
Porque se você deixar isso quieto, o que é muito importante para você, acaba virando um monte de outras coisas que você faz, menos aquilo que interessa. Então, ouse um pouquinho mais, inove, trabalhe a libertação desse ponto, não fica aprisionado na falta de foco, na falta de disciplina, naquilo que realmente importa para vocês. Esta é a mensagem, seja qual for a experiência, observa se você está na luz ou na sombra. Agora vamos trabalhar quem? Os signos de água, que devem trabalhar a realidade correspondente às interações. O que representa as interações? Com quem vocês estiverem, com quem vocês conversarem, é extremamente preponderante para o êxito ou, de repente, encarar verdades que vocês não queriam ver e agora começam a se expor. Quem é o primeiro signo de água que nós vamos trabalhar? Vamos trocar uma ideia com os escorpianinos. Escorpianinos, vocês são regidos por Marte também, assim como o primeiro signo, e essa energia marciana está alinhada ali com esta força da cauda do dragão. É um momento de muita adaptabilidade na troca, nas interações das experiências. Uma aceitação de novos caminhos, aceitação de novas ideias, de novas propostas. Se você perceber que isso está presente, você está no caminho da luz. Todo mundo conversa, todo mundo dialoga, todo mundo propõe novas realidades que batem como uma energia boa no seu ser. Você mesmo, de repente, demonstra esta adaptabilidade, oferecendo novos caminhos, novas ideias, e todo mundo vê esta renovação, novamente, novos caminhos como uma coisa legal. Você está no caminho certo. Você está na luz com essa conjunção. Você está vencendo os aprisionamentos para liberar essa energia marciana com novas propostas. Daí a interação que envolve todos os signos de água nessa semana. Já pelo contrário, aí a Lilith que está aí, não se esqueçam, ela ganha vocês. Você percebe que todo fica naquela falácia, sabe? Todo mundo fala, mas na hora de realmente aceitar tudo que for falado, você percebe que na prática isso não flui. Então é momento de reconversar para ver se todo mundo retoma aquilo que foi combinado. Aí que está o sentido de interagir, de falar. Você está com o poder da comunicação. Que se você conduzir como luz, as renovações são bem-vindas para todos. Já se você perceber que fica naquela coisa que só ideia atrás de ideia, ideia atrás de ideia, fala e não faz, cara, aí você está sendo pego com uma revelação que você está com gente que só sabe colocar o mental para fora. Mas na hora de fazer, ninguém faz nada. Então chegou o momento, novamente, com o poder da fala, de você utilizar essa energia a seu favor. Só que utilize de uma forma intensa, com a vitória de Lilith, para arrumar a casa. Se a Lilith te ganha, você vai ficar nessa energia superficial e todo mundo vai sair perdendo, mas você tem a condição de observar isso hoje. Às vezes isso pode estar projetado em você, viver a superficialidade como se isso estivesse funcionando. E na verdade não está. Muita atenção a estes dois pontos, ok, escorpianinos? Vamos em frente. Agora vamos falar com o segundo signo de água. Nós vamos trocar uma ideia com os piscianos. Piscianos, esta conjunção de Marte com a cauda do dragão está a 180 graus de vocês. E o setor que vocês caíram sempre envolve essa força de observar no outro a fluência da energia dos objetivos ou os desafios que podem se acentuar. Sabe aquela coisa que de repente você está associado a uma situação, ou pessoas, ou pessoa também, no singular, que de repente você fala, pô, olha ali, a energia está vindo pesada em cima de mim, que nós temos aqui uma parceria onde cada um deve fazer a sua parte, aí que está a chave. Cada um deve fazer a sua parte, mas você vai perceber de uma forma bem clara que ou você está fazendo o seu e também o do outro, ou o outro, que isso pode ocorrer também, ninguém é santo aqui, que de repente o outro está sobrecarregado e você não está fazendo o que foi acertado na associação e na parceria de vocês.
Então, se existe algo errado, é aí que é a parte de sombra que você tem que tomar cuidado. Você percebe que o outro lado começa a te criticar demais, vê se ele não está fazendo isso para drenar a sua energia, o que é uma sombra terrível, ou se de repente ele tem razão que você não está fazendo a sua parte. Então é o momento de estabelecer o caminho do meio. Tudo que estiver mal resolvido vai ser revelado, vai ser uma verdade que vem com tudo na energia de vocês. Então quem não estiver fazendo aquilo que foi acertado na parceria, vai ser exteriorizado como uma verdade para que todo mundo enxergue. Tanto você como o outro ou os outros que estão na situação. É o momento de harmonizar isso. Então, basta você observar as suas parcerias e associações. Não só relacionamento afetivo. Pode ser de trabalho, seja o que for. A gente sempre está se associando a algo ou alguém. Agora é a hora da verdade de encarar se você está numa situação legal e bacana ou se a coisa está complicada e essas verdades são expostas. Muita atenção, conversa, dialogue, signos de água, trocar uma ideia, se a situação ainda vale a pena ser vivida, ok? Agora vamos falar com o último signo de água que ficou aqui na semana. Vamos trocar uma ideia com os cancerianos. Cancerianos, vocês estão fechando o ciclo solar de vocês. Então, tudo que precisava ser iluminado para você ver que, pô, essa energia tá legal, essa energia tá bacana, dá para tocar, está sendo demonstrado. Com Júpiter aí ainda, tudo está sendo expandido. Então, como que você trabalha as interações? Você está nos grupos certos, com as pessoas certas, com as situações legais, e você percebe que está fluindo. De repente, você tem alguns outros setores da sua vida que a coisa pode estar complicada. Mas se com quem você interage, as suas escolhas, é isso mesmo, as suas escolhas, os amigos, aquelas, sabe, que a gente considera que a gente está no grupo certo para que todo mundo aprenda com todo mundo, maravilha. Este Sol e este Júpiter tá legal. Mas nesta semana, se você está, pega essa aí que é boa. Se você está sendo mal influenciado pelos outros, isso vai ser demonstrado. Tipo, por que que eu fiquei ouvindo tanto isso? Por que que eu perdi tanto tempo fazendo parte desse grupo, dessa galera onde eu pensei que eu ia aprender muito, ia evoluir? E nada disso é verdadeiro. Isso vai ser demonstrado para vocês. Se é bom, se é legal, você tem a condição, na interação, conversando, para resgatar isso que você pode sentir perdido como uma verdade que vai ser exposta para você. Então, este é um ponto de atenção. Novamente, se você perceber que você está na luz, não, estou no lugar certo, com as pessoas certas, seja virtualmente ou mesmo no sentido presencial, mantém que você está acertando. Porque essa conjunção vem com tudo, Marte com a cauda do dragão, que é um ponto lunar que rege a sua energia, não só esse ponto lunar, a Lua, você vai ter as revelações para que você se adeque a esta energia que você permitiu estar inserido, ou se chegou o momento de você sair. Então é a hora de você interagir, conversar para tirar a prova dos 9, se realmente você está no grupo correto ou no grupo errado. Se as influências são boas ou se elas são nocivas e todo mundo acaba se dando mal com isso. Presta atenção que você vai saber selecionar o joio do trigo, beleza? Seja qual for a experiência. Agora vamos trabalhar o último elemento, vamos conversar com os signos de fogo, que os signos de fogo nesta semana devem trabalhar o mundo dos sentimentos, o mundo das emoções. Quais são os sentimentos verdadeiros que saem de vocês como expressões emocionais nas experiências? São fluentes ou são muito desafiadores? Vamos conversar sobre isso? Quem é o primeiro signo de fogo? Vamos trocar uma ideia com os sagitarianos. Sagitarianos, o regente de vocês está posicionado em um arquétipo zodiacal que faz muito você viver coisas, de repente, do passado que podem se projetar.
Aí você fala assim, como assim coisas do passado, Newton Schultz? Vamos juntos comigo aqui. Vocês estão com a energia desta força em um signo onde a expressão das emoções representam diretamente se você está acertando ou errando com todas as revelações que todos os signos podem ter nessa semana. Olha como é simples. Passado pode ser 1 minuto atrás, um dia atrás, uma semana, um mês, um ano. Então, experiências que realmente você carrega muito valor, que você está vivendo e é importante para ti, se você perceber que as emoções que são trocadas nas experiências, na verdade, representam forças densas, às vezes até, por que não, agressões que um lado precisa suportar do lado do outro, esse é um alerta tremendo que você deve enxergar isso agora de uma forma bem clara para procurar arrumar se a experiência ainda vale a pena. Então é o momento de observar qual é a energia verdadeira dos sentimentos que estão presentes. Porque dificilmente, se existe algo mal resolvido, isso fique represado. É como um vulcão. Vai sair e você vai falar, puxa, eu não imaginava que esse tipo de energia está presente. Então essa conjunção de Marte com a cauda do dragão pode trazer essa revelação para vocês. Observe novamente os sentimentos verdadeiros que serão exteriorizados com emoções, que se forem densas, é um alerta de que tem muita coisa a ser arrumada aí. Então procure rever ao passado, procure rever por que isso está presente, onde está a causa desta energia estar sendo formada. Já se vocês estiverem na luz, vocês vão perceber que todo mundo vai externar, mesmo que a situação esteja desafiadora, vão externar uma energia boa, umas emoções que realmente valem a pena ser compartilhadas. Sabe aquela coisa que pode estar tudo difícil para quem vê de fora, mas entre você e as pessoas que estão envolvidas contigo, é um externar bacana. Pô, tá desafiador, mas a gente tá com uma energia boa, vamos expandir isso, a gente vai conseguir se superar. Deu para entender a diferença do que eu falei anteriormente? Então, se você perceber que tem essa energia boa, continua na luz que você está no caminho certo. Essa energia de Marte vem falar, vai ficar ali ainda esse desafio, mas para que vocês arrumem, e essa energia expanda o otimismo que é natural de vocês, para continuar acreditando. Mas se a energia estiver densa, pesada e não se resolve, este é um alerta que esta energia emocional deve ser arrumada para que tudo vale a pena ser vivido. Novamente, todos os signos de fogo têm que observar essa energia emocional, ok? Este é o caminho para vocês verem se vocês estão na luz ou na sombra. Agora vamos falar com o segundo signo de fogo na semana. Vamos trocar uma ideia com os arianos. Arianos, agora é para valer. Tanto Saturno como Júpiter, que devem estar mexendo e muito com a energia de vocês, está fazendo diretamente uma retrogradação onde vocês têm a possibilidade de revisar tudo. Olha a palavra, revisão. E o setor que vocês caíram é o seguinte: se a coisa estiver fluindo, por mais que a revisão seja dura, é o momento de você colocar a sua energia emocional, tipo, tô afim, estamos juntos, com profundidade, com uma energia magnética de que, sabe, aquela coisa de contaminar os outros no sentido bom. Vamos para cima, pode dar certo, vamos curar tudo que está complicado, a lua minguante nessa semana, junto com Quiron, trabalhe a força de vocês, que é a cura do quê? Da revisão de energias emocionais mal resolvidas, que podem se escancarar nessa semana. Vocês carregam esse poder de cura, mas aprendendo a olhar as emoções que brotam dos seus sentimentos, assim como também a dos outros. Se você perceber que existe essa predisposição, está todo mundo na luz. Já pelo contrário, se estas retrogradações fortíssimas que impactam a energia do signo de vocês, novamente, Netuno e Saturno, trouxerem o pior das emoções na experiência, este é mais do que um alerta que vocês foram deixando uma determinada experiência fazer parte da vida de vocês e de repente esta experiência ou experiências não cabe mais na sua vida, é o momento de realmente você analisar se vale a pena continuar insistindo em coisas que já estão extremamente desgastadas, onde cada um colocou de uma forma intensa a sua energia emocional
provando que aquilo não vale mais a pena ser vivido. Este setor que vocês caíram é o setor da transformação e do desapego. Então, se existe uma energia legal, bacana, onde todo mundo projeta uma energia, mesmo no desafio de luz, continua. Mas se a sombra for mais intensa, medita com muito cuidado se todas as revisões ali presentes fazem com que você ainda faça parte disso ou se chegou a hora do encerramento e do desapego. Esta é a dica principal. Se cure com esta lua minguante e promova a cura para os outros também, por mais desafiador que seja. Agora, o signo que ficou por último na semana representa o último signo de fogo, que são os leoninos. Leoninos, vocês estão no inferno astral. A boa notícia que eu daria é que é a última semana de inferno astral. O que é o inferno astral? É aquele momento onde seu combustível está na reserva. Você pode correr se quiser? Sim, mas cuidado que esse combustível pode acabar de uma hora para outra. Então é o momento de se preservar, é o momento de você escutar com os seus sentimentos as verdades que estão dentro de ti. Procura mais dentro do que fora. Se você perceber, vamos dar as luzes e sombras que eu estou passando para todos os signos. Se você perceber que você está envolto numa energia externa, onde os sentimentos estão numa energia, numa movimentação incrível, e você já está ficando até perdido de tanta energia complicada e densa presente, está na hora de pausar. Este é o grande alerta das revelações ou das verdades que vocês devem ouvir. Dá um tempo nesse mundo externo, volta para dentro de você mesmo, sabe aquele momento que você fala, esse é o momento do dia que eu posso parar e pensar um pouquinho, Mercúrio está aí, pensar um pouquinho para eu analisar de uma forma mais calma tudo o que está acontecendo. Se você conseguir fazer isso, as verdades vão brotar, mas novamente dentro de vocês. Se você tiver essa predisposição, você vai conseguir a luz. Você vai conseguir um direcionamento. Já se você perceber que por mais que você tente, você não consegue se livrar de todas as energias externas, sabe? Sempre vem de fora. É o problema de um, é o desafio de outro, e eles vêm e ficam trazendo isso para você. São as revelações que você não está sabendo silenciar a experiência para que você encontre a luz dentro de ti. Então a sombra está ganhando de você. Porque você vive mais o resultado do que o mundo externo é, do que seguir as suas verdades interiores. É assim que você conversa com os seus sentimentos mais profundos e verdadeiros. Então chegou o momento de observar com extrema clareza onde você emprega a sua energia. Se é no mundo exterior, ou seja, você é eco do que os outros querem, ou com a energia de leão, se vocês realmente estão firmes e sabem trabalhar e escutar o que reside dentro de vocês. É um jogo muito interessante neste setor que vocês caíram. Mas com isto que eu coloquei aqui, dá para você perceber se você é você mesmo ou se você é o que os outros gostariam que você fosse. Fechando, silencia a sua energia para tudo que está acontecendo fora e olha para dentro. A sua voz interior, principalmente através dos sentimentos, vai conversar com vocês. Então é isso, galera. Esta é a energia para os 12 signos dessa semana, onde serão demonstradas as verdades que muitas vezes a gente não quer ver. E como sempre falo, estamos trabalhando a renovação do nosso site. Ele ainda não está pronto, porque a gente está fazendo um trabalho muito bacana. Então vai ter ali um material muito bacana, está aqui o endereço, está terminando o nosso bate-papo, newtonschutz.com.br. Você vai ver que existem muitos materiais bacanas para você baixar tudo gratuitamente. A reflexão astrológica semanal também por escrito, o blog que te traz a visão da semana anterior, olha que legal. Tudo isso para apoiar todos em relação aos desafios desse momento tão pesado que, na verdade, todo mundo está sendo impactado por ele. Se, na verdade, você está vendo só a luz, é porque você merece isso.
mas está precisando, de repente, de um caminho melhor para meditar em relação às suas experiências? De novo, convido vocês a acessarem o meu site, novamente o blog, a reflexão semanal. Tem muito material gratuito de estudo para você baixar nas apostilas. Estamos ajeitando tudo, vocês vão ver que site bacana que vai ficar. Com isso, todos vocês vão poder acessar isto gratuitamente. Como eu falei também, eu encerrei esse tempo de um marketing muito agressivo que a gente estava vivendo, muitos e-mails que de repente vocês recebiam das minhas campanhas. Eu realmente estou renovando o meu trabalho, eu quero uma proximidade maior com todos vocês. Através de lives, a gente está se programando, é um momento de transbordo de equipe, de trabalhos, então tá uma coisa que eu quero que seja mais íntima, mais verdadeira, mais autêntica. Para você me apoiar nisso, entra no meu site e se inscreve ali na lista VIP. Nós vamos passar muito mais conteúdo do que propaganda e divulgação dos cursos, ok? E falando de cursos, como vocês bem sabem, no meu site tem também os meus cursos online, que é ali que é o meu trabalho, ali que eu ganho a minha vida, com toda essa parte maravilhosa de cursos de astrologia, tarô, cabalá, numerologia. Entra sem compromisso no meu site e clique em cursos online. Você não tem nenhum obrigatoriamente que você precisa fazer primeiro. Primeiro faça astrologia, depois tarô. Não, primeiro cabalá, depois numerologia, radiestesia. Não, faça aquele que realmente você falar, isso aqui está vibrando no meu coração e gosto da linguagem do Newton Schultz. Então entra ali, sem compromisso, clica, vê a proposta do curso, que todos estão praticamente renovados. Estou terminando só os de radiestesia, mas você já vai poder acessar, acredito eu. Conversa com a minha equipe. Você vai acessar as aulas novas, que já gravei muitas, equipe@newtonschutz.com.br, e ali você tem essa possibilidade maravilhosa de iniciar com um curso com essa qualidade de vídeo e áudio, com tudo que eu projeto aqui, um curso bem bacana que pode fazer a diferença da sua vida. Todos os meus cursos são profissionalizantes. Todos você recebe um certificado assinado por mim no final do curso e com isso você estará pronto e apto em meses para iniciar uma nova jornada ou mesmo atualizar o que você já faz com o conhecimento do curso que você escolheu. E você tem todo o meu apoio durante seus estudos por e-mail e também no chat na plataforma dos cursos, ok? Eu e as meninas que trabalham comigo estamos, como eu falei, em um novo momento para criar uma proximidade mais legal com vocês, ok? E para fechar, 7 dias de garantia. Adquiriu o curso até o 7º dia a partir do dia de compra. Não entrou em sintonia, não tem problema. Você pode pedir, olha a segurança, integral. Pode pedir a restituição do seu investimento de forma integral. Olha que bacana isso. E não se esqueçam, acesse o meu site, se inscreva na lista VIP. Você não vai se arrepender. Se você já se descadastrou por causa daquele monte, aquela enxurrada de e-mails, marketing colocando o meu nome, isso acabou. Pode confiar que é um novo momento. E amanhã, 10 horas, estamos aqui com o Tarô. Estou esperando vocês neste momento onde a gente tem que ficar ligado a este influxo astral para saber dar um direcionamento legal nas nossas experiências, ok? E encerro o nosso bate-papo como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Amanhã, 10 horas, estamos juntos aqui no YouTube de novo. Grande beijo, até o nosso próximo encontro.